Boa tarde. Estamos começando a nossa semana, a segunda semana do mês de janeiro, do início de 2025, né? Graças a Deus, aqui estamos todos nós, espíritos encarnados e muitos desencarnados também estão aqui nos acompanhando. É preciso que, nesse momento, nós deixemos todos os nossos problemas, as nossas angústias, lá do lado de fora, certos que estamos sendo abraçados por todos esses amigos que prepararam esse ambiente para nos receber. E certos que daqui sairemos muito melhor do que entramos. Vamos para ser acolhidos e nos acolhermos, precisamos ouvir a mensagem da tarde de hoje, 13 de janeiro de 2025, para nos acalmar e nos preparar para estudar, através do estudo da Sueli Guimarães Gomes, sobre o capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, ponto de vista. Lembramos que no próximo dia 20 é feriado na cidade do Rio de Janeiro, porque é São Sebastião, mas a Casa Espírita continuará funcionando nos seus horários normais e tendo a palestra e os passes. Boa tarde para todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E para nos prepararmos, vamos ao texto retirado do livro Ramos da Videira, enviado pelo Espírito Irmão José e psicografado por Carlos Bacelli. Que me falta ainda? Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Mateus, capítulo 19, versículo 22. É possível que aquele jovem rico tenha se arrependido de formular a Jesus a segunda parte da sua pergunta com referência ao seu interesse de alcançar a vida eterna. Que me falta ainda? Em resposta ao seu questionamento, o mestre respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Estaria o jovem afortunado querendo mesmo o que pretendia? As anotações de Mateus explicam que o diálogo se encerrou com o rapaz se retirando triste por ser dono de muitas propriedades. Quantos não são os que querem o céu, desde que possam ter também a terra? São muitos os que se candidatam à angelitude sem, no entanto, renunciarem à sua condição humana. Em verdade, aquele rapaz aparentava ser dono de muitas propriedades, mas, em última análise, ao invés de possuí-las, era possuído por elas, posto que o seu exagerado apego à riqueza de senhor o convertera em escravo dos bens transitórios da existência. Certamente deve ter ele refletido depois, melhor que não tivesse se aprofundado tanto no seu interesse pela verdade, que ficasse apenas com o que o Senhor lhe dissera,
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Os homens na terra clamam por maiores revelações da vida espiritual, mas estariam eles, de fato, preparados para uma luz mais intensa? O conhecimento pleno da verdade estabelece a renúncia por preço. Estariam os homens dispostos a ceder no que são, abrindo mão de arraigados pontos de vista, flexibilizando o pensamento e abandonando as trincheiras do preconceito e do fanatismo? Se não estás preparado para ouvir, não perguntes além do que possas saber. O jovem rico do Evangelho não logrou seguir a Jesus de imediato. Todavia, daquela hora em diante, nunca mais saberia o que é ter tranquilidade. Com certeza, não descansaria nos séculos futuros até que se visse completamente despojado de todos os seus vínculos com os interesses mundanos. Bom estudo para todos. Sueli Gomes, falando, capítulo 2, é o início. Meu reino não é deste mundo, item 5, não é o início, não, é o ponto de vista. Então, vamos prestar atenção, nos concentrar na fala da Sueli e, após a palestra dela, teremos o segundo momento, que é o de passes. Boa palestra. O que estamos estudando hoje é ponto de vista. Confesso que, quando eu me debrucei para estudar a respeito, eu estranhei esse título. Depois é que eu entendi o que é esse item 5, que estuda o ponto de vista. É o ponto de vista de materialistas versus espiritualistas. São essas as duas posições do ser humano diante da morte, diante da vida, consequentemente, porque dependendo de como nós vejamos a vida e a morte, nós temos uma vida mais responsável, mais cuidadosa e mais respeitosa, de acordo com o que o Evangelho nos ensina. Então, vamos devagarzinho para que fique tudo bem claro, bem simples. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura, lembrem-se, nós, na segunda-feira passada, ouvimos o estudo da Nelly sobre a vida futura. E essa vida futura tem a ver com a vida após a morte do corpo físico. É isso. Então, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram
a vida terrena. Ou seja, quem vive aqui e agora trata de usufruir os prazeres que a vida terrena oferece. Quem sabe que quem se coloca na vida futura como a vida verdadeira, a vida na pátria espiritual, passa a viver a vida de agora com mais cuidado, sem ficar tão preocupado na fruição dos prazeres. Então, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, quer dizer, na vida na pátria espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, é apenas um momento, uma breve estação num país ingrato, porque aqui na Terra nós estamos sujeitos às doenças, às mutilações, à fome, às decepções, sofrimento de toda forma. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que o homem suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada mais terá de assustador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada, para ser a porta da libertação. Quem tem certeza que depois dessa vida que nós conhecemos, que na sua maior parte é de dificuldade, é de limitações, sabe que não é possível. Se Deus é só bondade, como que Ele me obriga a viver num planeta que traz tantas incertezas? Pensem, vamos usar os noticiários que estão assustadores. Os senhores já pensaram o que aquele povo que mora lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, que, diga-se a bem da verdade, é uma cidade riquíssima. Se alguém quer usufruir dos bens, dos prazeres da terra, pode estar certo que lá em Los Angeles eles se encontram em abundância. De repente, esse povo que vive muitíssimo bem se vê acossado por um fogo que não consegue ser extinto, a despeito de todas as manobras que aquele povo é capaz, de todos os recursos que eles possuem. Como conseguir que aquele vento de 120 quilômetros por hora cesse e pare de alastrar o fogo? Já pensaram o que esse povo, o que essas famílias devem estar sofrendo? E eles estão sofrendo muito porque eles não estão habituados a esse tipo de sofrimento. Eles são ricos, eles são poderosos,
mas contra o fogo e contra o vento, pouco eles podem fazer. E tudo está sendo destruído. Nós que estamos aqui temos que pedir que a bondade divina se faça em favor daquela população, que os espíritos responsáveis pelas movimentações da natureza possam agir sob a piedade de Deus e amainar aqueles ventos e uma chuva redentora que apague aqueles incêndios. Quando a gente lê o Evangelho e pensa no noticiário de cada dia, fica mais fácil de nós entendermos como usar o Evangelho no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas continuando, o surgimento de Jesus no cenário humano, há 21 séculos, quando Jesus nasceu, quando ele começou o seu trabalho de evangelização, ele provocou dúvidas nos poderosos do seu tempo sobre qual seria o objetivo daquele homem tão poderoso, capaz de operar milagres. Lembrem-se, há 21 séculos atrás, Jesus nasceu onde até hoje judeus e muçulmanos continuam se degladiando. As notícias de guerra de todo dia entre Israel e o Hamas, o Hezbollah, que são todos muçulmanos divididos hoje em grupos terroristas, outros que acham que estão defendendo a terra deles contra os judeus. Vejam, é o mesmo espaço geográfico. Foi lá que Jesus nasceu, foi lá que Jesus pregou, foi lá que Jesus exemplificou. Esses homens que hoje continuam se degladiando são aqueles mesmos que viram e ouviram Jesus, que tiveram medo da atuação daquele homem pobre, mas que operava milagres, daquele homem desconhecido, mas que revelava uma sabedoria que atordoava reis, governadores romanos. Nessa época, Roma dominava a Galileia e cobrava impostos altíssimos. E aquele povo que já era pobre ficava mais pobre ainda. Então, Jesus, conhecedor do terreno em que pisava, desde logo esclareceu os seus objetivos. Se me consideram rei, saibam que meu reino não é deste mundo. Mas imagina se judeus e romanos entenderam essas palavras de Jesus. Poderoso é rei. Quem opera milagres quer poder. Então, ele pode nos atrapalhar. Entretanto, também era muito difícil para aquele povo, não estou mais falando nos poderosos, estou falando no povo.
que era rude, ignorante, entender as palavras de Jesus, porque eles viam pessoa tão sábia, tão poderosa, que falava de um reino seu, só poderia ser Deus, ou então só poderia ser rei, ou então pretender ser rei, ter um reino. Como explicar para aquelas pessoas a quem faltava tudo? Comida, educação, segurança, que frequentemente tinham seus lares violados por soldados invasores, que constantemente tinham suas mulheres raptadas, seus filhos mortos ou escravizados. Dizer para eles que sofriam tudo isso, que conheciam essa realidade, que existia um outro mundo, um mundo mais feliz, mais justo. Lembrem-se que Jesus pregou numa época em que as guerras eram constantes. Os povos, o tempo todo, se degladiavam por um pedacinho de chão. Isso que nós estamos vendo agora era o normal, era sempre assim. E a soldadesca invadia aqueles lares que eram muito, muito pobres, muito, muito pobres. Eles não tinham nada. Então, o que eles faziam? Eles raptavam as mulheres, eles escravizavam, porque a gente aqui no Brasil acha que escravidão é essa que nós conhecemos aqui, do branco em relação ao preto. Não é isso, não. Desde os tempos imemoriais, do início da civilização, naquelas guerras que eram todo dia, o dia inteiro, a vida inteira, o perdedor era escravizado. Então, quando a gente... são curiosidades históricas que eu gosto de contar, porque a gente fixa conhecimento. Os professores daquela época eram todos escravos. Porque, olha como é que era a coisa. Havia guerra, muita gente morria, mas muita gente escapava. Só que escapava, mas era mantido como escravo de quem ganhou a guerra. E o escravo não era necessariamente para trabalhar na lavoura, não era isso não. O escravo era para servir aquelas famílias poderosas. Então, as crianças eram cuidadas pelas escravas e pelos escravos. Elas eram ensinadas pelos escravos e pelas escravas, porque tinha muito príncipe e princesa que caía do poder do inimigo e se tornava escravo. Só que esses príncipes e princesas, por exemplo, os romanos e os gregos, eles tinham muito mais cultura. Então, eles eram usados como professores daquelas crianças. São curiosidades que a gente, quando tem chance de contar, vale a pena para a gente ter ideia de como as instituições crescem, se modificam. Então, entendendo-se que após a morte do corpo físico, abre-se ao espírito a vida na pátria espiritual, percebe-se que é a esta vida que Jesus denominou vida futura.
vida extrafísica, quer dizer, fora do corpo, vida quintessenciada, quer dizer, muito sutil, né? Feita só de fluidos cósmicos, etérea, mas infinitamente mais real que a física, porque a vida espiritual não conhece a morte, não se acaba nunca, é eterna. E na dimensão espiritual, a sensibilidade do espírito é aumentada muitas vezes. Por isso que nós, na condição de espírito, a nossa capacidade de amar é muitas vezes maior. Mas a nossa sensibilidade ao amor e à dor é multiplicada muitas vezes. Então, quando dói, dói fundo, não tem analgésico que dê conta, dói muito. Por isso, na mesa mediúnica, quando se dialoga com os espíritos que chegam até a mesa, eles relatam um sofrimento terrível, uma dor sem limite, um arrependimento absurdo, porque a sensibilidade do espírito é muito mais apurada do que a nossa, enquanto encarnados. Espíritos encarnados que nós somos, nós temos a couraça do corpo. Então, a nossa sensibilidade não é tão atuante assim, não é tão sensível assim. Por isso a gente passa pelo irmão que sofre e a gente nem se dá tanta conta do sofrimento do outro. Mas, enquanto espíritos, não tem como passar incólume pelo sofrimento, ainda que seja do nosso semelhante. O advento do Espiritismo trouxe a chave para o entendimento dessa vida futura tão falada por Jesus. Jesus se referiu o tempo todo à vida futura, como consolar aqueles homens e mulheres o tempo todo explorados, martirizados, maltratados pelos semelhantes, se não abrisse para eles a esperança de uma vida melhor. E Jesus sabia que na Terra a vida nunca ia ser muito melhor do que aquilo que eles já conheciam. Mas no momento em que eles pudessem visualizar a vida futura, quer dizer, a vida do espírito, eles aí iam se sentir consolados e se abria uma nesga de esperança. Então, por meio da doutrina das vidas sucessivas, fica explicada a palavra de Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Então, o Espiritismo, agora já no nosso tempo, quando ele ensina que a vida se sucede a cada encarnação, ele ensina para nós que
Não adianta querer ser melhor do que ninguém, não adianta querer fazer uma vida preocupado só com os bens materiais, preocupado só em ter e esquecido do ser, porque a vida vai continuar. Essa vai ter um termo, um fim, mas, passado um tempo, a bondade divina nos vai permitir um retorno. Um retorno para quê? Para a gente acertar as contas. Eu sempre falo isso. A gente volta, a gente reencarna para acertar as contas. Aquilo que a gente prejudicou o outro, vai ter que dar um jeito de acertar. Você não vai poder viver pela eternidade com aquela dívida, de jeito nenhum. Você vai ter que acertar as contas. Então, é nesse nascer, morrer, renascer ainda, que a gente progride sempre. E essas são as palavras de Kardec. Nós só progredimos nesse recomeço eterno, até que um dia a gente consiga ter as asas da sabedoria. E aí, vamos para outros planetas, ou continuamos nesse planeta, se esse planeta avançar em conhecimento, em sabedoria. E é uma coisa muito boa, porque não acaba nunca, porque o universo é todo habitado por planetas que nós conhecemos, por outros que nós ignoramos, por milhares de estrelas que são mundos habitados. Então, esse aprendizado não acaba nunca. A gente não diz que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe? A quantidade de coisa que a gente não sabe é sempre 1000 vezes maior do que aquelas que a gente sabe. Então, a nossa cabeça não dá nem para entender, né, a quantidade de conhecimentos que nós precisamos adquirir. Então, está implícito no ensinamento de Jesus que este ingresso no reino de Deus se faz de forma paulatina, progressiva, pois depende de um processo de nascer, morrer, nascer outra vez. O Espiritismo nos dá provas contundentes de que a vida se prolonga após a morte. Por isso que na mesa da casa espírita nós podemos dialogar com parentes, amigos, amores, que já estão na pátria espiritual, mas que nos trazem notícias, que nos ensinam, que nos orientam, porque eles mostram, não tem morte, gente, isso não existe, a gente só muda de dimensão, mais nada, só isso. Nas comunicações diárias com os que nos precederam neste retorno à pátria espiritual, fica patenteada que a vida continua e continua sempre, na Terra, na erraticidade, nos milhares de mundos habitados no universo. A certeza da vida futura muda completamente o ponto de vista sob o qual os homens encaram a vida terrena.
Eles passam a entender que a vida na Terra é um momento na eternidade. É uma simples passagem, durante a qual é preciso paciência para suportar as dificuldades, as limitações, os incidentes que a todos alcançam. Assim, os seres humanos conseguem viver de forma mais calma, sem dar grande valor à perda de bens materiais, mas valorizando o exercício da caridade para com os semelhantes em situação de carências de toda sorte. A morte deixa de ser temida por significar o fim do exílio num país hostil, onde a regra são as lágrimas e o ranger de dentes. As pessoas materialistas veem na morte o fim de tudo e consideram que ela abre as portas para o nada. Imagine. Portanto, enquanto donas de um corpo físico, devem aproveitar todos os prazeres que a vida na Terra oferece, sem se importar com amanhã, já que esse não existe. Tem até uma filosofia, a tal da filosofia hedonista, epicurista, que é aquela que ensina o homem a gozar de tudo, até a exaustão. Aí eu lembrei logo de que eu lembrei. Não tem gente que come, não para de comer, porque ele só tem prazer na comida? Não tem aqueles que só se comprazem viajando. Só que o mundo todo é igual. Uma mudancinha aqui, outra ali. O resto é tudo igual, a mesma coisa. Porque somos nós mesmos que uma vez nascemos no Brasil, outra nascemos na França, depois a gente nasce lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. E cada vez que a gente nasce num lugar diferente, a gente vai assimilando a cultura daqueles lugares. Por isso que na hora da gente construir, sem querer, a gente começa a copiar, porque está lá no nosso subconsciente. Eu costumo dizer que conheceu a cidade de Paris, conheceu o mundo todo, porque tudo é igual. Capricharam em Paris e repetiram no resto do mundo. Então, se a gente parte para essa coisa de gozar, comer, beber, se destrói simplesmente, porque a vida não é isso. A vida é feita de uma porção de pequeninas coisas, de pequeninos prazeres, de pequeninas alegrias que fazem com que nós possamos, na hora da dor, suportar a dor com mais paciência, porque a gente tem sempre a recordação dos bons momentos. Quando a gente sente saudade daqueles que já não estão do nosso lado, nós não nos socorremos de momentos muito felizes que nós já vivemos. E com isso, a gente diminui um pouquinho a saudade que a gente está sentindo. Então, as pessoas materialistas vivem buscando tudo o que a matéria oferece, acumulam bens de que pouco fruirão, apegam-se a coisas que lhes serão arrebatadas pela morte, não titubeiam em maltratar o oponente numa disputa por pedaços de terra, desesperam-se com perdas de territórios, de bens, de poder, de autoridade.
O homem que orienta sua vida sob o ponto de vista material está sempre ávido por fruição dos prazeres que a carne oferece. Aqueles outros homens que consideram a vida na Terra sob o ponto de vista da vida futura vivem de forma mais tranquila, porque sabem que tudo passa, que as lágrimas secam no decurso do tempo, que as decepções são passageiras, que as saudades serão consoladas. Eu sempre acabo lembrando dos noticiários, porque eu acho que fica tudo mais claro na nossa cabeça. Vocês não estão assustados com o discurso do próximo presidente dos Estados Unidos, o Trump, querendo anexar a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, querendo tomar conta do Canadá, que é um país independente, querendo controlar o Estreito de Panamá, que é internacional. Esse homem não tem a menor ideia da vida futura. Acredito que ele se pense imortal, poderoso, verdadeiro Deus. Quando ele for surpreendido pela morte, eu imagino que sofrimento absurdo esse espírito vai experimentar. E eu sempre penso, meu Deus, tem piedade dessa criatura, porque ele está tão equivocado, ele está tão fora da realidade, que uma luz tem que se fazer na cabeça desse homem que tem nas suas mãos um poder extraordinário na Terra nesse momento. E eu acho que todos nós que temos alguma vivência espiritual, temos a obrigação de pedir a Deus que a luz se faça na consciência dessa criatura, para que ele não crie situações de sofrimento para os seus semelhantes por conta do seu ponto de vista materialista, achando que só existe a vida na Terra, esquecendo da responsabilidade que nos envolve perante o Criador. O fato de saber que a vida continua no mundo espiritual não implica o desinteresse pelo progresso material na Terra. Eu achei isso importantíssimo da gente falar. Porque o progresso oferece segurança, bem-estar, conforto a todos os homens que habitam o planeta. E o progresso é alcançado a partir do trabalho responsável de todos, do estudo, das experimentações, da ciência, tudo obedecendo aos desígnios da providência divina que colocou os homens na Terra. Eu fiquei muito preocupada de a gente pensar, então, se não é para aproveitar, para gozar, para usufruir, então não vou fazer nada. Não, não. O trabalho é uma lei da natureza e a lei do trabalho é que nos faz cada vez de melhor qualidade. É a lei do trabalho que faz com que nós construamos as nossas casas com
todos os objetos necessários para o nosso conforto. Se nós não obedecêssemos à lei do trabalho, por exemplo, nós não teríamos televisão. Olha só, que a gente ama tanto, que é tão importante, meio de comunicação, saber aqui agora o que está acontecendo lá na Europa, na África, na Ásia. Olha que beleza! Mas isso só existe porque um grupo enorme de homens e mulheres trabalharam muito para descobrir a transmissão da imagem à distância. Olha, se não fosse a lei do trabalho, do estudo, da pesquisa, nós ainda estávamos sofrendo com a varíola, com a Covid. Agora, aqui todos nós tomamos 4, 5 vacinas. Se não fossem esses cientistas que conseguiram descobrir o remédio, né, que nos livra da contaminação da Covid, por exemplo, nós estávamos aí muito mal, com certeza. Então, ninguém pode parar de trabalhar, não interessa a idade que tenha. A gente pode ser velho, mas tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer. Claro que ao homem de 30, 40 anos tem um tipo de tarefa mais adequada à sua força de trabalho. Aquele que já está na casa dos 80, já vai, ele continua trabalhando com afinco todos os dias, mas talvez ele use mais a cabeça do que os músculos. Mas ninguém pode parar de trabalhar. A lei do progresso é responsável pela extinção do primitivismo e pela civilização. Se não a lei do progresso, que também é lei da natureza, não fosse impulsionada pelo trabalho, que é o trabalho que leva o progresso, a gente ainda estava lá morando naquelas casas de taipa, usando a copa da árvore como local de residência, usando a caverna como forma de casa nos lugares frios. Graças a Deus que a gente tem a lei do trabalho e a lei do progresso, porque a lei do progresso é andar para frente sempre e para o alto. O máximo que pode acontecer, é você estacionar, que você é um chato de galocha, resolve que não vai fazer mais nada na vida. Aí para. Andar para trás não vai andar, não, porque conhecimento assimilado não dá para se desfazer dele. Você pode não conseguir, não querer assimilar mais conhecimentos, mas esqueceu o que já sabe, não pode não. Porque o conhecimento faz parte do patrimônio intelectual de cada um de nós. Por outro lado, Deus não condena o gozo das coisas da terra. O que Ele condena é o uso abusivo dos bens materiais. É outra conversa. O homem que traz em seu íntimo bem fundado o ponto de vista de que sua origem é divina, de que é espírito eterno, com passagem pela terra para evoluir, caminha com determinação e perseverança a passos firmes e aguarda com serenidade, com calma, o futuro, recebendo todos os reveses de sua encarnação como lições importantes para o seu processo de elevação espiritual. As coisas que não dão certo com a gente, é para a gente parar, pensar, que será que
Deus espera de mim agora? E aí a gente dá impulso outra vez na nossa vida. E, por fim, o Espiritismo alarga o pensamento e oferece novos horizontes. É o que nós estamos fazendo agora. Em vez de uma visão acanhada e mesquinha, que se concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, dando assim uma base, uma razão de ser, a fraternidade universal. O Espiritismo fala o tempo todo solidariedade, fraternidade. Solidariedade porque o presente é resultado do passado e o futuro vai ser tão bom quanto o presente que nós construímos. E essa fraternidade tem que existir para que todo ser vivo se mantenha vivo. É preciso um dar a mão ao outro, caminhar junto, puxar quem está para trás e seguir em frente. Por conta do egoísmo, o homem projeta somente para si a conquista da felicidade, ignorando o semelhante com os seus próprios projetos de felicidade. E a convivência que deveria acontecer na base da fraternidade e da solidariedade se desvia da caridade e provoca sofrimentos. Todo mundo nasce para ser feliz. Todos nós temos que ser felizes. Então, vamos nos ajudando, que aí todo mundo vai ter o seu quinhão de felicidade. A mensagem divina ainda não pode ser entendida em profundidade pelo homem por conta da sua condição evolutiva atual. Nós ainda somos muito egoístas, por isso a nossa dificuldade de entender. Mas dia virá em que os homens entenderão as leis divinas e os princípios que regem a vida superior, a pátria espiritual. Ou ser, a gente não pode esquecer, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Muito obrigada.